Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na primeira epístola de João, no capítulo 3. Nós temos estudado já a primeira epístola de João há algum tempinho, e hoje chegamos aqui no capítulo 3, no verso de número 11. 1 João, capítulo 3, eu vou ler do verso 11 até o final do capítulo, chamo a sua atenção para que você acompanhe a leitura que faremos. 1 João, capítulo 3, verso 11 a 24, diz assim: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, em especial obrigado por essa sequência, ó Deus, que temos tido o privilégio de fazer aqui na carta de 1 João, que nos confronta a agirmos como verdadeiros discípulos do Senhor, como de fato nascidos de Deus, como aqueles que conhecem ao Senhor e vivem segundo o padrão que o Senhor mesmo estabeleceu. Nos ajude que nesse caminhar, ó Deus, de autoavaliação, possamos nos encontrar em Ti e debaixo da ação do Teu Santo Espírito, colocando em prática no nosso dia a dia as posturas e as características que o Senhor mesmo declara ser daqueles que conhecem a Ti e que permanecem em Ti. Pai, fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Use-me apesar de mim mesmo e que o Senhor mesmo nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, incline o nosso coração, a nossa atenção para a Tua palavra e que ela venha nos edificar nessa noite, é o que clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, olhando ou relembrando um pouco do contexto aqui de 1 João, nós vemos que a igreja estava sendo bombardeada por alguns ensinos e principalmente por algumas práticas que contrariavam o princípio da fé cristã. Nós já caminhamos um tanto razoável aqui na primeira epístola e vimos que o apóstolo João já tenta desmascarar as características dos chamados anticristos ou dos falsos mestres, daqueles que negam a Cristo, daqueles que estavam ensinando para o povo
a respeito de heresias, ao invés da sã doutrina pautada em toda a Escritura. Mas nós vimos também que, além de falar desses falsos mestres, tais ensinos conduziriam o povo a uma prática errada. Isso é natural. Ensino errado gera prática errada, né? Ou dentro da teologia, nós precisamos de um ensinamento reto, correto, para ter uma prática correta, né? Ou como os teólogos chamam, uma ortodoxia, um dogma, uma doutrina correta, gera uma ortopraxia, uma prática correta. E quando isso não acontece, quando os falsos mestres surgem, o ensinamento, então, é distante da palavra, obviamente, a prática de vida vai ser distante da palavra. Esses falsos mestres haviam surgido, mascarado o ensino de Jesus e conduzindo o povo de Deus ao erro. Práticas do dia a dia não estavam mais de acordo com o padrão das virtudes, das características que o próprio Deus havia determinado para o seu povo. João, então, escreve uma carta, essa que nós estamos estudando, para ajudar os crentes, os verdadeiros discípulos, a identificar os pontos essenciais do cristianismo para confirmar quem de fato é de Deus. E ele usa lá, como nós já estudamos também, 3 testes, 3 autoavaliações, uma relacionada à prática doutrinária, outra relacionada à prática social, do amor, e outra relacionada à questão da comunhão com Deus, descrita no nosso dia a dia. Nós já caminhamos nesses testes, nesse teste doutrinário, nesse teste social, nesse teste espiritual que ele nos apresenta, e hoje nós chegamos aqui numa porção que exalta esse teste do amor cristão, essa prática do teste social, dizendo que o amor para com os irmãos é uma característica essencial daqueles que se dizem nascidos de Deus, daqueles que dizem que conhecem a Deus, que estão em comunhão com Deus. Então, sabemos que o amor, como vimos, né, na liturgia de hoje, deve ser característico na vida dos cristãos. Jesus ordena isso de um modo claríssimo no seu evangelho. Quando ele é questionado a respeito dos 2 mandamentos, ele deixa claro que amar a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a nossa força, entendimento, nosso coração, nossa alma, é a prioridade, e ao próximo como a nós mesmos. E ele vai até além da prática que o judeu estava familiarizado, dizendo que devemos, inclusive, amar os nossos inimigos. E ele ensina que esse nosso próximo é aquele que precisa, obviamente, do amor ou do estender da mão quando está passando por necessidade. Porém, apesar de Jesus ampliar essa ideia da prática do amor cristão de um modo geral, quando nós olhamos aqui para João, ele tende a fechar um pouco mais essa questão e apontar a prática de amor dentro de um contexto da igreja, dentro do contexto fraternal, dos irmãos em Cristo, mostrando que há uma responsabilidade sobre todos os cristãos em relação aos demais cristãos. O foco é, portanto, sermos instrumentos do amor de Deus para tocar os irmãos que estão passando por situações de necessidades ou de dificuldades e que carecem dessa demonstração ou dessa virtude. Mas além da característica, o amor também é algo essencial para a vida orgânica da igreja. É impossível, o próprio Senhor Jesus já trouxe esse princípio, inclusive tratando de Satanás. Ele diz assim, quando os judeus chegam para ele e falam que Jesus estava expulsando os demônios pelo maior demônio, que era Belzebu. E aí nós vemos justamente o próprio Jesus falando que se essa situação de fato estivesse acontecendo, o próprio inferno não prevaleceria, porque nenhuma casa dividida subsiste. Então, se Satanás está expulsando Satanás pelo próprio Satanás, eles estão divididos. Esse princípio, apesar de ser aplicado num contexto do inferno, é um princípio geral.
Se uma igreja está dividida, se os irmãos não andam em amor e não têm uma prática de fraternidade, de amor legítimo uns pelos outros, essa igreja ou essa comunidade também não há de subsistir. Se na família não houver uma prática de amor conjugal, de amor filial, de amor paternal, ou seja, se a família estiver dividida, essa casa também não vai subsistir. Então é um princípio que é aplicado em toda e qualquer circunstância. Então esse ensinamento da necessidade do amor como algo para manter a vida orgânica, seja da família ou seja da igreja, também é vista aqui em João. O amor, então, é o que mantém aceso a chama pela esperança da vida com Deus. Ele deixa isso claro em alguns momentos, que é justamente porque amamos, nós sabemos que estamos em Deus e que conhecemos a Deus e que, portanto, temos a esperança da salvação, da vida eterna e da comunhão eterna com o Senhor. Foi justamente o amor, irmãos, segundo o próprio João, que moveu a mão de Deus. Nós lemos aqui que Ele nos amou. Verso 16 vai nos dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Depois, mais à frente, quando ele vai reforçar essa ideia, né, dentro daquela característica literal, linguística de cíclica, né, de repetir os ensinamentos, no capítulo 4, a partir do verso 7, ele vai voltar a tratar sobre a prática do amor. E ele diz, olha, porque Deus nos amou primeiro, e nós amamos a Deus. O verso 19 do capítulo 4 nos diz isso, né? Dá uma olhadinha aí, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja, o próprio amor de Deus em nosso favor nos conduz aos livramentos, à libertação, à justificação, à reconciliação, e a própria vida com Deus. E pautado nesse amor que nos alcançou, nós somos influenciados e ensinados a andarmos agora segundo essa característica de todos aqueles que temem a Deus. Aqui em 1 João 3, né, nós lemos, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E a consequência natural disso é o final do verso que diz, e porque Cristo deu a sua vida por nós, o que nós devemos fazer? Devemos, o que está escrito aí? Dar nossa vida pelos irmãos. Veja, é uma questão de uma consequência natural. Nós que entendemos que fomos alcançados com o amor de Deus, devemos agora, em reação a esse amor recebido, andarmos a prática do amor. Nós que fomos perdoados por Deus, devemos agora, nessa prática, demonstrar perdão para com o nosso irmão. Nós que fomos alcançados pela graça e o amor de Deus e salvos, devemos agora transmitir esse amor em favor também do nosso irmão. Então há uma consequência natural no fato de termos sido alvos do amor de Deus, alvos do perdão de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer justamente isso, que uma vez que fomos perdoados por Deus, devemos também nos perdoar mutuamente. E a ideia que Cristo apresenta durante o seu ensino, registrado nos evangelhos, principalmente quando da parábola do credor incompassivo, é que aquele que foi perdoado muito, deveria perdoar o pouco. Só que muitas vezes nós reconhecemos que Deus nos perdoou de um pecado incalculável, de uma situação que era passível de condenação eterna, e aí quando acontece uma situação entre irmãos, nós negamos o perdão. Ah, pastor, isso não dá para perdoar. Ah, isso eu não perdoo, pastor, isso aí não de jeito nenhum. Imagina se Deus fizesse isso contigo. Dá uma olhadinha comigo aqui, marca João, que é o texto que nós estamos estudando. Vamos lá para Colossenses. Capítulo 3, verso 12 a 14. Vamos ver
para reforçar aqui, o padrão de Paulo, no mesmo sentido que João nos ensina. O apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3,12 vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos então de ternos afetos de misericórdia, revesti-vos de bondade, revesti-vos de humildade, revesti-vos de mansidão, revesti-vos de longanimidade. Como eleitos de Deus, santos e amados, suportai-vos uns aos outros. Que mais? Como santos e amados, eleitos de Deus, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E aí o padrão é: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja, o amor de Deus nos conduz à reconciliação e vida com Deus, e isso gera, obviamente, uma prática em concordância à ação do próprio Deus para conosco. Voltando então para João, e fazendo uma conexão lá com o Evangelho, lá em João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, o amor de Deus nos alcançou e do Deus da vida eterna. E aqui em João, 1 João 3,16, ele faz essa conexão. Como Cristo nos amou, então devemos nós também amar os nossos irmãos. Mas nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele tenta manchar esse fruto do Espírito. Nós vimos que dentro desse fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade, todas as questões que nos conduz a uma prática de vida fraternal equilibrada dentro do padrão de Deus, o pecado mancha, a carnalidade mancha. E em se tratando de igreja, nós podemos ver que a inveja, a soberba, a hipocrisia são realidades que ameaçam a prática do verdadeiro amor exigido por Deus aqui em seu mandamento. Em 1 João nós vamos ver que essa questão da inveja é citado aqui. Dá uma olhadinha comigo. Em 1 João 3, no verso 11, que nós começamos, ele diz: porque a mensagem que eu ouvi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E ele diz: não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Ele teve inveja do seu irmão e justamente por isso, enciumado, foi lá e tira a vida de Abel. Ele usa aqui essa ideia de que não devemos ter essa mesma prática, essa ideia de inveja. Depois, ele vai dizer ainda no verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, como Caim. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Depois, nós vemos a ideia do egoísmo, o da soberba, no verso 17, quando diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E depois, mais à frente, quando ele nos apresenta, no final aqui do verso 23, o mandamento, ele repete, ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do Senhor Jesus, Filho de Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então veja, irmãos, não com hipocrisia, nós devemos amar de fato e de verdade, não é um amor hipócrita, só de aparência, e ao mesmo tempo um amor fruto de obediência, porque Deus nos ordenou, não é uma sugestão. Deus não olhou para a gente e falou assim: se vocês quiserem, se houver uma concordância, se acharem conveniente, amem. Não. Deus deu uma ordem. E como filhos amados do Senhor, revestidos, pois, como eleitos do Senhor, devemos obedecê-lo. Pelo menos é isso
que deveria estar no nosso coração. Então, somente a prática sincera, espontânea e verdadeira e obediente do amor exigido por Deus pode manter a vida, pode manter a comunhão e a paz entre nós, a igreja e o próprio Deus. Chamando a sua atenção para isso, nós queremos então enfatizar um pouco mais, com o tema do sermão dessa noite, sobre a necessidade do amor fraternal no contexto da igreja local. A igreja local, ela é essencial que o amor reine nela. A igreja local não conseguirá instruir uns aos outros, pastorear uns aos outros, crescer em conhecimento e em graça, não haverá o desfrutar da bênção de Deus, se num contexto de igreja local não reinar o amor. Esse amor fraternal que a palavra de Deus exige. É essencial, é necessário o amor fraternal no contexto da igreja. Por que que o amor é necessário? Vamos ver. Primeiro, porque é uma forma de combater a morte espiritual. Sabemos que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e o assassino não terá parte na vida eterna. Então ele continua na morte espiritual. Veja aí o que diz, inclusive, vamos relembrar aí do verso... vamos ler do verso 13, eu acho que já nos ajuda. Diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para onde? Para a vida. E por que nós passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Então o amor fraternal é uma característica daqueles que já passaram da morte para a vida. O amor fraternal é necessário dentro da igreja local porque ela combate essa morte espiritual. É uma característica daqueles que já foram alcançados pela salvação em Cristo e que já foram libertos da condenação do pecado. Veja aí o que diz ainda. Então nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. Aquele que não ama, o que está escrito aí? Permanece onde? Permanece na morte. Então o amor fraternal é essencial dentro do contexto de igreja, justamente para combater a morte espiritual. A falta do amor fraternal é uma característica daqueles que ainda estão mortos. Daqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora de Jesus, ou pelo menos não desfrutam disso. O texto usa aqui um exemplo inverso, para nos exortar, o exemplo de Caim. Ele diz, não devemos amar como Caim. Não, verso 12, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Então, a prática do amor fraternal tem que ser uma perspectiva sincera. Não devemos amar como Caim, um amor de aparência, mas com inveja no coração, com um coração malévolo, com um coração endurecido, enegrecido pela morte espiritual. O amor fraternal é necessário para combater essa morte espiritual. Se você não consegue amar o seu irmão, irmãos, você ainda não passou da vida, ou da morte para a vida. Você não conhece a Deus. Você de fato não experimentou o amor de Deus. Porque aquele que sabe o tamanho do perdão recebido, ele consegue ser generoso ao ponto de perdoar seja lá o que for. Eu consigo suportar uns aos outros em amor, como Paulo me chama a atenção. Eu consigo entender que a vida fraternal, ela exige de mim uma postura de amor, de compreensão, uma postura de abnegação muito maior. E aí eu suporto, e aí eu estendo a mão, e aí eu tolero, inclusive, a chatice de um e de outro, porque isso é família, isso faz parte. E nós não estamos aqui na função de anjos para dividir já quem são os salvos dos não salvos. Nós estamos aqui simplesmente para glorificar ao Senhor.
O amor, irmãos, é a arma de Deus contra a inveja entre irmãos. E segundo o padrão aqui de João, nos garante a vida eterna. O amor, então, me conduz àquilo que Paulo me chama a atenção, lá em Romanos, de me alegrar com os que se alegram. O problema é que muitas vezes, os irmãos eles não conseguem se alegrar. Parece que a gente fica numa expectativa de ver as coisas ruins acontecendo na vida dos outros. E quando começa a acontecer coisa boa na vida dos outros, você fala assim, mas por quê? Não, tinha que estar acontecendo coisa boa na minha vida, por que na dele? O irmão compartilha uma bênção qualquer aí, a gente pega e fala, não é possível. Por que para eles e para mim não? Talvez justamente por isso, porque você é um invejoso terrível no seu coração. Enquanto você não aprender o valor do amor, da tolerância, da prática sincera do amor cristão, você não vai desfrutar das bênçãos que Deus até pode ser que tenha para você. Irmãos, a falta de amor no nosso coração fecha os nossos olhos, inclusive para as bênçãos que nós temos recebido. Existem situações que acontecem quando criança que são essenciais para a gente entender isso, né? Se você já tem mais de um irmão, ou se você conviveu num contexto com vários primos, você sabe do que eu estou falando. Quando você tem os primos quase tudo na mesma idade, tudo pequenininho, e chega um tio com picolés. E se for picolé diferente, meu Deus do céu. 15 sessões com o psicólogo na adolescência depois, por causa do picolé diferente. O meu foi de uva, mas o do meu primo foi de umbu, foi de mangaba, seja lá, eu não sei nem o que é isso, mas o dele foi. E aquilo te traz uma inveja. Você não se alegra pelo fato de estar ganhando um sorvete. Você se alegra, você se entristece porque o do outro é diferente do seu. E aí você não consegue nem desfrutar do seu sorvete. Pinga todinho no chão. E você fica ali com raiva, olhando para o sorvete do outro. Assim que funciona? A inveja destrói a sua bênção. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Um irmão está abençoado, irmão. Louve a Deus pela bênção que Deus está derramando sobre aquele irmão. Porque a partir do momento que você aprender a ser grato, inclusive por aquilo que acontece na vida do outro, você vai começar a enxergar mais as bênçãos na sua própria vida. Isso é sair da morte espiritual. Aquele que está morto espiritualmente, ele não consegue enxergar a bênção. Ele está morto. E o amor fraternal é uma característica para combater a morte espiritual. Tudo bem? Sim ou não? Devemos então amar de um modo justo, de um modo sincero, de um modo verdadeiro. Esse é o primeiro ponto que João trabalha conosco, para que possamos de fato testemunhar que somos de Deus e que desfrutamos do amor de Deus. O amor fraternal no contexto da igreja local também é necessário, irmãos, para produzir comunhão. Por mais óbvio que isso pareça ser, precisa ser dito. Mas sem amor nós não temos intimidade, nós não temos comunhão, nós não temos fraternidade. Nós simplesmente fazemos parte de um grupo. Seria como você descer no terminal rodoviário do Tietê e pegar um metrô indo para a Zona Sul. Você não conhece ninguém ali. Está uma multidão apertadinha e talvez você esteja até mais próximo dessa pessoa fisicamente do que você esteve dos seus conhecidos. Você leva abraço de todo mundo ali. Mas você não tem intimidade com ninguém. Você não conhece ninguém. Uma igreja sem amor é um vagão de metrô lotado. E o que é pior,
com pessoas indo para destinos diferentes. O amor fraternal é essencial para produzir comunhão. Quando você olha para a igreja contemporânea, e ela é tão terrível, a igreja contemporânea, porque ela deixou de ter todas as características da verdadeira igreja e passou a ser uma empresa. E é tão comum que geralmente o pastor é só um profissional de púlpito que está aqui para te motivar, para te ensinar e tarará, e ele não sabe nem quem você é. Porque esse pastor, ele é profissional do púlpito. Ele não atende no gabinete, ele não responde aos seus pedidos solicitando visita, ele não trata com discipulado com você, com ensino. Ele é profissional do púlpito, ele é o guru. E aí, para essas igrejas, que ele não sabe nem o seu nome, para você se sentir um pouquinho, aí ele desenvolveu o método da enganação coletiva. Você está lá, imagina o mesmo vagão de metrô, e alguém, o cara lá, o condutor do metrô, diz assim: estamos chegando na estação Praça da Árvore. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tenha um bom dia. Imagine isso acontecendo no metrô. Quem já pegou o metrô sabe o que eu estou falando. Aí então as pessoas falam, bom dia. Isso é uma ludibriação coletiva para ele pensar que alguém o conhece e que alguém disse bom dia para ele. E aí isso acontece nas igrejas hoje. Olha para o seu irmão e diga, você é um lindão. Aí a pessoa, você é um lindão. Aí você olha assim, até assusta, você é um lindão. Né? Agora olha para o outro lado e diz assim, você é a menina dos olhos de Deus. Aí você olha para o outro lado, você é a menina dos olhos de Deus. Para te dar uma falsa impressão de comunhão. Isso não existe, irmãos. Isso é ludibriação. Engano coletivo, e você sai dali como se conhecesse as pessoas, porque alguém te diz que você é o lindão e você é a menina dos olhos de Deus. Só que ele vai trombar contigo na esquina na segunda-feira e não vai te reconhecer. Ele não sabe o seu nome, ele não tem comunhão contigo, ele não sabe da sua luta e não sabe da sua vitória. Eu já disse aqui e vou repetir, né? Pastor, qual o tamanho que a Igreja Presbiteriana Reformada pode ter? Você lembra? O que eu falei aqui para você? Até o número limite que eu consiga lembrar o nome, quem é, com quem é casado, quem são seus filhos, o que você faz e deixa de fazer da vida. Porque a partir do momento que, como pastor, eu já não mais conhecer o nome das minhas ovelhas e o contexto de vida delas, eu já não posso mais pastoreá-la. A igreja vai crescer até onde a minha memória aguentar. Passou disso, gente, nós temos que plantar outra igreja. Vamos dividir, é o máximo, é isso aí. Vamos dividir, que eu já não estou sabendo nem quem é mais. Porque é assim que deveria ser. Para eu, de fato, exercer a minha função pastoral sobre a sua vida, eu preciso saber qual que é o seu nome. Eu preciso ter comunhão contigo. Eu preciso saber como que chama seu filho, como que chama sua filha. Eu preciso saber quais são as suas lutas. Aí os pastores falam, ô meu irmão, como que chama esse aí, pastor? Ah, não sei, chama de irmão, porque irmão é... Todo mundo é irmão. Larga no irmão que está tudo certo. Aí o cara, nossa, meu irmão, eu sonhei contigo hoje. Aí você pergunta, e o nome? Deus sabe. Como que eu vou orar pela sua vida se eu não sei o seu nome? Ah, mas Deus sabe, pastor. Eu chego, senhor, aquele lá, sabe aquele lá, senhor? Aquele gordinho, barrigudinho? É aquele lá. Foi com uma camisa rosa com bola vermelha. Isso, esse aí, abençoa. Não. O exemplo de Cristo como pastor é que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem. Esse é o padrão para o ministério pastoral. Eu preciso te conhecer e você precisa me conhecer. Comunhão. Por isso dia 15 é tão importante para a gente. Porque é lá que a gente vai se conhecer. Lá que a gente vai gastar tempo um com o outro.
É lá que você vai compartilhar, perguntar o nome do... Como você chama mesmo, ô coisinha? Né? É lá que você vai conhecer. Porque produzir comunhão é essencial para a igreja local. Nós devemos amar como Cristo. E como diz o verso 16, que se entregou por nós, em abnegação. O amor servil, fraternal, serve para quebrar a soberba, não tem melhor e pior, né? Conduzindo-nos a entender que somos uma família e que podemos e devemos socorrer uns aos outros. O amor de comunhão é aquele que come sal junto. É aquele que se preocupa em suprir a necessidade uns dos outros. A nossa igreja, graças a Deus, tem experimentado e vivido isso em alguns momentos. E até por conta dessa pandemia que nós passamos, dessa política que nos colocou todos à mercê da sorte aí, né, econômica e tudo mais, nós desenvolvemos uma metodologia interna para suprir uns aos outros. E vocês fizeram isso. Nós tínhamos a figura dos anjos, que acolhiam os mais velhos, que iam comprar aquilo que eles precisavam, que iam no supermercado, iam na farmácia. Irmãos, quantas vezes que faziam coisas em casas e aí saíam, distribuindo isso para os irmãos que moravam perto. Isso é amor fraternal, irmãos, isso é igreja. A gente precisou ter uma pandemia para experimentar um negócio desse. Não deveria ser assim, deveria ser natural. E a gente agora que está saindo deve continuar nisso. Irmãos, como liderança, a gente se debruça em alguns assuntos e a gente sofre em saber que alguns irmãos estão tendo dificuldades. E a gente fica tentando planejar situações no dia a dia para abençoar uns aos outros. Nós temos aí um curso de formação profissional agora, né, funcionando, curso de marcenaria que o Bruno está oferecendo. Nós estamos aí em andamento com a ideia de uma cooperativa, e que, se Deus permitir, em breve nós estaremos aí abençoando as irmãs e irmãos que produzem alguma coisa em casa, por uma feirinha aqui uma vez por semana para vender da sua produção artesanal. Isso é igreja, preocupando uns com os outros, em suprir uns aos outros. Aquele que tem uma abóbora sobrando, traz e dá para o outro. Seu Zé? Isso é que demonstra o amor fraternal numa igreja, socorrendo uns aos outros, colocando todos no mesmo patamar de irmandade. O amor fraternal, irmãos, é a arma de Deus contra a soberba. Quem tem mais não vai ostentar o que tem, mas vai ter como socorrer aquele que porventura naquele momento não tem. Esse é um padrão que a palavra de Deus nos diz. Quem colheu demais não vai ter perdas, e quem colheu de menos não vai faltar. Essa prática é uma prática que demonstra que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, e que, em consequência, eu amo meu irmão. O amor fraternal, portanto, é a arma de Deus contra a soberba e o desprezo entre os irmãos, que garante uma visão generosa em prol da comunhão. Nós devemos amar de modo abnegado e verdadeiro. Veja aí o verso 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Um amor abnegado, que abre mão em favor daquele que está necessitado, e verdadeiro, de fato e de verdade. Irmãos, por mais dificuldades que a gente passa, sempre tem alguma coisa que a gente pode oferecer como irmãos. Sempre. Às vezes coisas simples, coisas do dia a dia, mas que demonstram o nosso amor, o nosso cuidado de uns para com os outros. E isso vem de todos. Porque mesmo numa situação adversa, vai ter alguma coisa que talvez você tenha condições de compartilhar com os outros.
E isso vai gerar um amor fraternal verdadeiro e abnegado. O amor fraternal é uma necessidade para a igreja, porque é ela que produz verdadeira comunhão. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que o amor fraternal é necessário para a igreja porque ela garante a paz. Aonde não há amor, há guerra, há conflito, há confusão. Quando você não perdoa, quando você não ama, quando você não tolera, quando você não suporta uns aos outros, você cria confusão. Portanto, o amor é necessário porque o amor é que garante a paz. Veja aí a partir do verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, vamos trazer o nosso coração tranquilo, ou seja, paz no coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, que aquilo que pedimos deles recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Ora, seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em quem? Permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ou seja, nós mantemos comunhão com Deus, nós estamos em paz com Deus, e em paz inclusive uns com os outros. Todas as nossas ações, irmãos, e omissões estão diante de Deus. Por isso, se o nosso coração nos acusa, se nós não temos paz no coração, é porque a gente sabe que não estamos amando do jeito que deveria amar. Agora, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, amando uns aos outros, aí o nosso coração está tranquilizado diante de Deus. Porque nós sabemos que o nosso Deus é maior do que o nosso próprio coração. E se o nosso coração nos acusa, quanto mais, então, aquele que sabe de todas as coisas. O amor, na visão de João, é a arma de Deus para gerar a quebra dessa falsidade, dessa hipocrisia. Segurança das promessas e paz. Uma paz interna, uma paz com Deus, uma paz de uns para com os outros. A ideia de um coração tranquilo, apaziguado, sabendo que estamos fazendo a vontade daquele que nos amou primeiro. Por isso, devemos amar de modo obediente, assim, segundo o mandamento que nos ordenou. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos em paz com Ele. E estamos em paz com o nosso próprio coração. Agora, quando nós desobedecemos, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa consciência nos acusa. Porque Deus gravou em nosso coração a sua lei, e nós sabemos o que devemos fazer. E se nós, como o Tiago disse, se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, isso pesa. Isso tira a nossa paz. Portanto, o amor fraternal é necessário na igreja para garantir a paz, não só entre os irmãos, mas principalmente entre a minha vida com o próprio Deus. Para o meu coração estar tranquilo, minha consciência estar tranquila diante daquele que me amou, pois eu estou obedecendo aquilo que Ele mesmo ordenou. Para finalizar, irmãos, nós podemos então concluir dizendo que em relação ao mandamento de amar uns aos outros, além de ser uma exigência divina, uma ordem, também é uma característica do cristão. E além disso, também é uma necessidade para a igreja local, para manter uma igreja viva, longe da morte espiritual, uma igreja unida, pautada na verdadeira comunhão, amando de fato e de verdade, e uma igreja em paz com Deus, em especial, porque sabemos que Ele já nos deu o seu Santo Espírito. O desejo do meu coração é que nós, como verdadeiros filhos de Deus, possamos andar juntos, de modo a glorificar ao Senhor, numa prática de amor fraternal, sincera, verdadeira e obediente. E que Deus assim nos abençoe. Amém?